Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? O que acontece aí no seu pensamento? O que você pensa? O que vem? Que imagem que vem à sua cabeça quando o termo família disfuncional acontece? É muito comum a gente falar de famílias, começar a falar que uma família é disfuncional, que uma família não funciona para tal coisa, que é problemática. E geralmente esse debate vem descolado, tanto da questão monogamia quanto da questão não monogamia. Mas vocês já pararam para pensar que a monogamia, enquanto essa instituição social acerca do controle dos corpos, da subjetividade, do desejo, do afeto, da exclusividade afetiva, o quanto isso é meio que inerente, o quanto o termo família, o conceito e a lógica mesmo, até mesmo material, passa diretamente dentro do debate monogamia? Como falar de não monogamia, então, se a gente não discutir isso? E é por isso que hoje eu quero conversar aqui sobre a ideia de monogamia, não monogamia e família disfuncional especificamente. Tem na internet, se você digitar lá, família disfuncional, talvez o primeiro link no Google que apareça, vai falar a seguinte coisa: família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte dos membros individuais ocorrem continuamente e regularmente, fazendo com que outros membros acomodem-se com tais ações. Às vezes, crianças crescem em tais famílias com o entendimento de que tal tipo de convívio é normal. As famílias disfuncionais são, principalmente, o resultado de adultos codependentes e também podem ver-se afetadas pelos vícios, como abuso de substâncias, tipo álcool, drogas e outras. E outras origens são os transtornos mentais não tratados e pais que imitam seus próprios pais disfuncionais ou então que fazem exatamente o contrário do que eles faziam. Em alguns casos, um pai imaturo permitirá que o pai dominante abuse dos seus filhos. A partir dessa leitura, que foi, como eu disse, uma busca rápida no Google, só para saber o que está sendo dito por aí, a gente pode pensar mais, sobre o que seria então uma família disfuncional. Mas aqui uma outra pergunta: quando isso entra na questão, quando isso aparece no debate, vocês acham que é comum aparecer também termos como mães narcisistas? Mães narcisistas geralmente aparece muito, mas o que mais que vocês veem? Será que vocês veem como algo também relacionado ao ideal de família? A noção entre família e Estado? Mas e além disso, famílias periféricas e famílias racializadas também entram no debate? E é aqui que eu quero começar a conversar, porque a gente tem muito um assunto que é igual muitos temas na sociedade. Fala de machismo, de racismo, de patriarcado, família. Só que nem sempre essas temáticas, essas abordagens e esses assuntos, eles aparecem com ou um embasamento e um aprofundamento, ou então também não aparece como pertencentes de uma lógica colonial que é a própria monogamia. E o que isso tem a ver, Porque eu não vou fazer aqui um levantamento de dados, eu não vou trazer dados de informações de quantas pessoas no mundo, no Brasil, que seja, em São Paulo, em qualquer outro estado, passam por esse lugar de família disfuncional, como que isso é colocado socialmente. Tem vários textos por aí que vocês podem dar uma olhada. Hoje eu quero trazer reflexões, ou principalmente questionamentos a respeito disso, para chamar atenção a uma coisa: pensar em não monogamia, pensar em afetos, pensar em relacionamentos, desejos, corpos, sexualidades, não tem como não passar pela noção de família, pela família disfuncional, como essa categoria que é amplamente evocada
quando queremos apontar problemas na família, mas fazendo a gente afastar talvez o debate de que a noção de família também está compreendida dentro da noção de monogamia. E aqui vale relembrar, né, como eu falo em vários episódios, vários textos, várias lives e companhia, e como muita gente fala também, a noção de família, a noção de hierarquia, a noção de monogamia, ela tem as suas raízes lá atrás, no sentido que a gente dá para famílias como uma propriedade, como uma posse. E para a gente começar falando assim mais ou menos sobre família, eu quero fazer um pouquinho de um resgate de um texto que eu escrevi no meu blog, que ele se chama Machismo, Não Alimente o Monstrinho. Eu escrevi esse texto já tem lá seus 5 anos, né? Eu escrevi no dia 24 de janeiro lá de 2019. Ele pode ser melhorado, ele pode ser adaptado, colocado com mais embasamento, mas eu vou trazer ele aqui para a gente começar a pensar um pouco sobre essa origem, né, da noção de família, que isso tem tudo a ver com a origem da noção de monogamia. Nesse texto, escrito lá em 2019, eu falo a seguinte coisa. Viajando um pouco na história, algumas coisas parecem fazer sentido. Por exemplo, bem nos primórdios do que se entende por humanidade, e principalmente dentro do contexto da narrativa mais europeia, mais ocidental, quando se iniciava uma vida céssio, ou seja, quando se parava em um lugar, céssio nesse lugar de ficar mais estagnado num ponto em vez de uma vida nômade, quando se iniciava uma vida céssio, o ser humano percebeu-se protegendo espaços de terras cultiváveis ou qualquer propriedade, entre aspas, primitiva. Foi então que ele notou que precisava legitimar de alguma maneira aquilo que possuía para que não perdesse nas mãos de adversários. Além disso, para garantir o direito permanente à propriedade, seria necessário que houvessem sucessores de confiança, já que humanos são mortais e substituíveis. A saída mais segura, ou menos arriscada, a gente pode pensar, seria possuir herdeiros, gerados a partir de uma união de gametas, e é aqui que a viagem se torna curiosa. A necessidade de haver sucessores trouxe consigo uma outra exigência: existir alguém que cuidasse desses herdeiros. Isso desencadeou uma rede de manutenção hierárquica do poder de um corpo sobre o outro, como parte de uma propriedade, dessa vez do tipo biosocial, não mais uma propriedade de terra, de casa e de comida, mas de um corpo. Logo, numa sociedade formada por grupamentos humanos primitivos, vence aquele que mais fortemente defender suas propriedades e mantê-las vivas, além de ser capaz de deixar mais descendentes férteis que garantirão a proteção em gerações seguintes. Atualmente, esses descendentes são chamados de prole, progenie ou simplesmente filhos. Na ausência de uma legitimidade, entre aspas, inata, seres dotados de uma ganância e carentes de empatia geralmente optam pela violência. Por razões diversas e constantemente debatidas entre pessoas da antropologia, da história e sociologia, os humanos do sexo masculino, como costumam chamar, foram a cada geração dedicando-se à caça de alimentos e à defesa do grupo. E cuidado com o cissexismo aqui. Ao passo que aqueles que são considerados e chamados como seres humanos do sexo feminino ficavam cada vez mais nas propriedades, responsabilizados sobretudo pelo cuidado parental e pelos afazeres domésticos, pela educação, pela pedagogia. Nesse momento, ainda incerto na história, porém não muito distante da grande revolução agrícola, cerca de uns 15 mil anos atrás, parecem ter surgido as bases primitivas do que seria a família. E cuidado com o termo primitivo, tá? É justamente nesse contexto que foram instituídas práticas abusivas e altamente punitivas, com o objetivo de obrigar as, então, mulheres a permanecerem em suas habitações, cuidando desses, entre aspas, herdeiros do lar. Isso certamente que só teria acontecido por questões de controle social impostos violentamente, uma vez que não há outra razão biológica que impedisse Homo sapiens, que eram chamados de mulher, de atuar na caça. Inclusive em algumas culturas isso é bastante comum. E na proteção do grupo, tal como podiam fazer os indivíduos que eram chamados então de homens. Nesse contexto binarista, nesse contexto que separa a sociedade entre homens e mulheres e papéis específicos para cada um deles, não é difícil perceber que a verdadeira função da família não era como a romantizada há pouco tempo, desde pouco tempo, no século XX ou no começo do XXI, como essa família que a gente entende hoje. Antes, ela era
ela serviria mais como um mecanismo de defesa e de controle de bens do que como um núcleo de amor e paz. Por exemplo, o historiador francês Philippe Ayres disse a seguinte coisa: essa família antiga tinha por missão, sentida por todos, a conservação dos bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana num mundo em que um homem, e mais ainda uma mulher isolados, não poderiam sobreviver, e ainda nos casos de crise, a proteção da honra e das vidas. Ela não tinha função afetiva. O sentimento entre os cônjuges, entre os pais e filhos, não era necessário à existência nem ao equilíbrio da família. Se ele existisse, tanto melhor. E também há quem diga que essa configuração de poder familiar foi parte crucial de um processo evolutivo e que a nossa espécie pôde se manter até os dias atuais exatamente por existir essa divisão de tarefas pautadas no gênero. Entretanto, evolutivamente falando, considero que essa justificativa nem é tão honesta assim, ou ela não mereceria ser tão fortalecida. E aqui a gente continua falando a seguinte coisa, né? Essa noção, novamente, cisgênera, essa noção, novamente, patriarcal, e que vai construir um ideal de família baseado nessa divisão do trabalho, das tarefas e, por que não, obviamente, do gênero, baseado assim numa noção muito sexista, né? O sexo masculino e feminino como aqueles que dividem as tarefas. Essa noção ela foi se ampliando. Aquele livro que vai falar principalmente nesse assunto de Engels, né, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é uma coisa que vale muito a pena dar uma lida para a gente poder pensar em relação a isso. E também aquele livro que vai falar sobre propriedade privada, que é a origem da família e da propriedade privada. A gente vai perceber que, no fundo, essa construção e essa manutenção da ideia de família, essa construção e manutenção da ideia de propriedade privada caminham juntas aonde? Na produção capitalista do desejo, do afeto, do controle do corpo. Pensar na origem da família, do Estado e da propriedade privada é pensar nessa união, onde a família entra como esse núcleo muito inicial de controle de propriedades e de núcleos, de transferência de posses, mas também como que o Estado, ao longo do tempo, vai reforçando essa lógica e vai criando bastante ferramentas, bastante tópicos e instituições que são capazes de, juntos, formar esse contexto geral que a gente chama de família. E família, portanto, está muito relacionada à ideia de quê? Monogamia. Monogamia, por sua vez, está relacionada à ideia de família. A monogamia, embora sempre falo que ela não é sobre o casal, ela também produz o casal. E esse casal, por sua vez, também vai produzir a monogamia, como a gente vê. É um processo que se retroalimenta, como em muitos outros contextos. É um processo autocatalítico. Catalítico, a gente vai falar uma metáfora, né, da bioquímica, em que a gente está trabalhando com enzimas. E enzimas são catalisadores que vão aumentar a energia de ativação de uma reação para que aquela reação aconteça talvez mais rapidamente. Essa enzima que vai fazer essa catálise, que são esses catalisadores, elas atuam nesse processo da reação, ter aquela reação, reagente e os produtos. Ou seja, vai ter um efeito e esse efeito vai produzir algo. Nesse contexto de metáfora de autocatalítico, quer dizer que um efeito, por exemplo, a noção de família, constrói a noção de Estado e, por sua vez, esse Estado modificado, ele atua de novo sobre a família. E por mais que isso seja uma lógica, né, que eu coloco aqui, autocatalítica da produção da família, isso também nos ajuda a pensar que transformações podem acontecer a partir do momento que a gente conseguir produzir transformações na ideia prática e também conceitual de família. E o que isso dialoga com famílias funcionais e disfuncionais? Dialoga que, segundo essa narrativa e essa perspectiva, família ela tem um modus operandi, um jeito de acontecer para que ela tenha uma função no Estado. Qual que é a função? Além da propriedade privada, além de todo esse contexto de construção de comportamentos e de ideias e expectativas. Ela vai inserir pessoas na sociedade. As famílias não deixam de ser o núcleo onde, além de todas as outras coisas que eu falei aqui, também vão instruir pessoas, também vão instaurar novas dinâmicas e que, né, cá entre nós, também vai produzir neuroses.
Uma professora no Instituto de Psicologia em 2020, numa aula, uma vez disse que a família é uma grande produtora de neuroses. E é verdade. A família, dependendo de como ela está estruturada, instaurada e como que ela tem recursos para atuar, ela vai, ao ser construída, primeiro que para ela ser construída tal como a gente vê, uma família nuclear tradicional, ela absorve os signos e os ensinamentos de uma sociedade. E uma vez absorvendo isso, ela vai atuar com esses conteúdos sobre a construção e criação dos membros daquela família. E não adianta pensar que é só questão de filhos, né? Não é só sobre quem tem filhos e quem não tem. A família não é só o que se chama de pai, mãe e filhos. A família é também os agregados, também o efeito daquela família naquela comunidade. A gente vê, né, na construção histórica do Brasil, como certas famílias detentoras de poderes fizeram transformações inimagináveis. Como que uma certa família que tinha um engenho produzia toda a mobilização ali regional, sociopolítica, econômica. E essas famílias, elas têm peso, elas têm significado social, ao ponto de transformarem também contextos. E essa noção de família, se a gente quiser olhar, por exemplo, na Bíblia, também tem passagens que vão falar dessa construção de família como algo que, uma vez tendo o núcleo de família, ele vai produzir outros núcleos e vão imitar as suas formas. Tem passagens bíblicas variadas, diferentes, que vão falar sobre isso, mas para quem quiser dar uma checadinha por aí, vai lá olhar no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, e vai dizer algo como: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão um só, numa só carne. Eles se tornarão uma só carne, ou seja, essa lógica de replicabilidade, onde tem um núcleo familiar e ele vai ser separado por uma figura que sai dele, que vai se unir com a outra figura que sai de um outro núcleo, e vão se formar como um único núcleo, uma só carne, nessa metáfora, e dali eles vão reproduzindo essas lógicas. Então, a lógica de família também é uma lógica monogâmica de replicabilidade, que nas palavras, por exemplo, de Anna Tsing, naquele livro Vivendo de Ruínas, vai falar sobre o efeito, o conceito de escalabilidade. Escalabilidade está falando sobre escala, mas não qualquer uma. Uma escala de um estilo de monocultura, que ela chama de plantation. Monocultura, como a gente sabe, vem desse prefixo mono, que é um só, e cultura, que seria essa plantação, que vem de plantation também, que é uma plantação com praticamente todas as plantas iguais. Então, se a gente tem, por exemplo, 100 metros quadrados de uma plantação, pegando aqui o exemplo do Brasil colonial, uma plantação de cana, a gente tem ali 100 metros quadrados de plantação de cana, onde cada centímetro desse metro quadrado só tem plantação de cana. Se a gente aumenta numa escala proporcional de 100 metros para 1.000 metros quadrados, a gente vai ter agora 1.000 metros quadrados da mesma coisa. Se aumentar para 1 hectare, para 10, para um continente, nessa proporção de escalabilidade, de aumentar a escala, nós vamos ter mais proporções da mesma coisa. Isso é um princípio capitalista, neoliberal, é um princípio monogâmico de uma homogeneidade, de uma homogeneização, ou seja, de tornar tudo igual e aumentar isso em proporção apenas. Aumentar a proporção deixando tudo igual é o que Anna Tsing chama de escalabilidade. Essa capacidade que um certo sistema tem de ampliar o seu contexto, o seu construto, mantendo a mesma dinâmica, o mesmo discurso, no caso aqui que a gente está falando, e mantendo também os mesmos elementos, com pequenas modificações, mas o mesmo elemento. A família entra como nesse processo de escalabilidade como esse elemento que vai ser ampliado, escalado, aumentado para que seja reproduzido na sua prática inicial, porque essa reprodução, ao sustentar o Estado, a monogamia também é sustentada. Ao sustentar a ideia de família nuclear, tradicional, patriarcal, onde o homem, instituído assim, ele tem esse poder, ele tem essa ação e esses privilégios. Ao fazer isso, o que nós também estamos fazendo? Nós também estamos produzindo um lugar onde o poder patriarcal vai passar de geração em geração, vai sendo reproduzido, vai aumentando esse poder do homem. Então, monogamia está relacionado também à manutenção do patriarcado, e é por isso que eu sempre falo, por que muitos movimentos feministas, transfeministas, que estão questionando o gênero, questionando o patriarcado, o machismo, a misoginia e a transfobia,
esses movimentos ainda não estão batendo na monogamia. Porque é sedutora essa ideia. É uma ideia sedutora e paradoxalmente sedutora, porque ela seduz a partir de uma violência instaurada. Eu falei versos bíblicos aqui, né? Por que eu falo isso? Porque recentemente uma pesquisa mostrou que cerca de 86% dos brasileiros se declaram cristãos. E cristão pode ser praticante, pode ser protestante, qualquer coisa. E como que a gente vai desconsiderar então a noção bíblica a partir disso, né? Não à toa naquele livro que eu falei para vocês, o protestantismo e o espírito capitalístico, a ética protestante e o espírito capitalista, porque está associado. Enquanto esses fenômenos que a religião também se propõe a monocultura, dentro de uma amplificação de coisas iguais, aí eu trago, por exemplo, que a gente precisa olhar para a Bíblia como esse elemento que também fala do discurso social. Você não precisa nem ser cristão, nem cristã, para acreditar que a Bíblia, enquanto um livro, que é um dos mais vendidos do mundo, tem efeitos práticos sobre a construção, inclusive, do que é uma família funcional. E aí, eu quero fazer uma proposta aqui, né? Já que a gente está falando de família. A noção de família tradicional é uma família religiosa, mas não necessariamente, mas uma família nuclear, patriarcal, onde tem a noção do homem como poder, da mulher como inferior, e a procriação. A reprodução é um grande controle. A partir daí, surgir a leitura de História da Sexualidade, volume 4, As Confissões da Carne, de Michel Foucault. Mas aqui eu quero ler, e talvez fique longo, mas eu quero ler para vocês 23 frases que eu separei para a gente ver, 22 frases que eu separei para a gente ver como que algumas coisas que estão escritas na Bíblia refletem práticas da sociedade que talvez você que nem é da igreja vai identificar como práticas sociais. Eu vou ler e vai meditando se você já viu isso em algum outro contexto e vai pensando em quais contextos. Lembrando aqui, fazendo uma pausa, uma abertura, você pode deixar comentários aqui nos episódios, você pode ir lá no Instagram, compartilhar o story aqui, né, com esse episódio, lá deixar sua opinião, marca a gente ali, Androni.medrado, e eu reposto. E você pode comentar aqui, você pode compartilhar em vários lugares com outras pessoas, fazer grupos de questionamento ou se questionar sozinho sobre como que isso acontece. Também você pode aproveitar o link que tem aqui na descrição do episódio para você deixar um depoimento, pode ser em forma de áudio, de texto, e eu posso ler ou colocar o seu áudio para a gente tocar em episódios e eu comentar sobre eles. Dito isso, prepare-se aí e vamos lá para as frases. Não estão em ordem que foram escritas na Bíblia, mas estão em ordem aqui, talvez, que eu fui achando e fui separando, que também está naquele texto Machismo não alimente o monstrinho, do trecho que eu li no começo. Preparados? Vamos lá então. Gênesis, capítulo 3, verso 16. E a mulher disse: multiplicai grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e teu desejo será para todo o teu marido, e ele te dominará. Êxodo 22, verso 18. A feiticeira não deixarás viver. Levítico, capítulo 15, versos 19 e 20. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, esta será 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde, e tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Levítico, capítulo 15, verso 24. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Levítico 21, verso 9. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. Levítico 27, versos 3 e 4. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Números 27, verso 8 e 9. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem de roupa de mulher, porque qualquer que faça isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Salmos 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Provérbio 9, verso 13. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Provérbio 31, verso 3. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Oséias 3, verso 2. Comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer, e meio homer de cevada. Naum, capítulo 3, verso 13. Eis que o teu povo, no meio de ti, são como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos, e fogo consumirá teus ferrolhos. Lucas 2, verso 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. 1 Coríntios 11, verso 3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Coríntios 11, verso 17. 1 Coríntios. O varão, pois, não se deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. 1 Coríntios 11, verso 8. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. 1 Coríntios 11, verso 9. Porque também o varão não foi criado por causa da sua mulher, mas a mulher por causa do varão. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como ordena a lei. 1 Coríntios 14, verso 35. E se quem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Efésios 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. E eu paro por aqui. Se você ficou meio aí chocado, cansado, preocupado, qualquer coisa com essas frases, eu te convido a pensar. Já parou para pensar que elas estão no cotidiano, que elas estão no dia a dia das famílias, das pessoas, de todos os lugares que a gente olha? Por mais que elas possam soar agressivas, assim, tipo, nossa, que absurdo, a gente está falando de um país onde a maior parte ainda se declara cristão, evangélico, protestante. O protestantismo tem crescido percentualmente no Brasil. E a gente vê ainda que esses ditames não estão restritos a uma comunidade religiosa evangélica. Esses ditames estão localizados em um outro campo, em um outro local que é o local da família patriarcal, num sistema cisgênero e heteronormativo. É frase totalmente cis-heteronormativa, com a misoginia declarada desde o nojo à menstruação, até a proibição da fala da mulher, até o valor que mulheres têm em relação a homens, que é menos da metade. Isso está falando sobre o poder patriarcal instituído a partir da família. Tudo isso que eu li para vocês tem a ver com construção familiar. E se isso foi escrito na Bíblia há mais de 3.000 anos, isso aqui ainda continua funcionando como um referencial de muitas pessoas. E aí fica a pergunta, né? Se o nome desse episódio é sobre famílias disfuncionais, o que seriam então famílias funcionais? Famílias funcionais são aquelas famílias que conseguem, a partir das dinâmicas instauradas, a partir das lógicas colocadas, fazer funcionar o aparelho monogâmico do Estado. O aparelho monogâmico que está relacionado com constituição de bens, transmissão de bens, fluidez entre fronteiras, fluidez entre sociedades, entre grupos, entre lógicas. E como eu já mencionei em outros lugares, agora nós tivemos o parecer de que nosso artigo, meu e de Arlene Smarfran, foi autorizado para publicação e vai sair até o final do ano. Mas eu vou dar um spoiler aqui, não conta para ninguém, tá? Eu vou ler para você o resumo desse trabalho. E o nome do trabalho é Entre o controle de corpos e fronteiras, a cruzada monogâmica na regularização migratória no Brasil. E por que eu vou ler para vocês o resumo? Para vocês entenderem, novamente, monogamia não é sobre o casal, mas ela envolve o casal, ela é sobre também fronteira. O resumo diz o seguinte: este trabalho soma-se aos debates sobre os efeitos excludentes da monogamia, chamando a atenção para o seu lugar nos processos que concernem a regularização de imigrantes pela via do casamento no Brasil, processos tipificados como união familiar nas leis de imigração vigentes no país. Tanto os procedimentos institucionalizados quanto as experiências de imigrantes revelam que o agir do Estado vai além da lei, mobilizando imaginários morais sobre família e agindo
e exigindo a encenação de coreografias monogâmicas como único atestado possível de merecimento de pertença ao corpo nacional. Esse interregno entre a lei e a norma, onde se insere a regularização migratória, faz dela, antes de mais nada, um exercício de violência administrativa que tem como principais desdobramentos o intenso escrutínio moral e a retirada de direitos fundamentais aos imigrantes. Ou seja, a monogamia, o lugar da família, o lugar do casamento entram como ferramentas de Estado também, como ferramentas de produção de controle dos corpos e de produção de fronteiras. E é essa família nuclear, performática, baseada em coreografias, que vai dizer o que é uma família funcional. Só que dessas frases que eu li, de tudo que eu falei aqui até agora, vocês conseguem ver que a função é a manutenção do Estado, é a manutenção das relações de poder, baseadas também numa religião, por exemplo, monoteísmo cristão. Tudo isso é uma família funcional. E quando lá no começo do texto eu leio aquele ponto onde fala de famílias disfuncionais, a gente vai perceber que, na verdade, o que chama de família disfuncional está dentro do projeto do que seria talvez uma família funcional. Ela é feita para ser desse jeito. Ela é feita para produzir-se assim. E entre os ramos que vão falar de famílias disfuncionais, vão falar, por exemplo, dessa grande disfunção onde as famílias são contra filhos que se assumem filhos trans, pessoas LGBTs e todas essas formações. Por quê? Porque é disfuncional porque não aceita o filho ali dentro. É disfuncional porque não respeita as dinâmicas dos filhos, tem uma relação de poder assimétrica. Mas é justamente essa a dinâmica, é justamente essa a formação e formulação do sistema para que aconteça dentro desse escopo. Como vocês viram os exemplos que eu dei até agora, são todos cisgêneros, são todos heteronormativos. Uma família que é contra isso, ela está sendo disfuncional por quê? Porque ela está sendo contra um processo que cumpriria a função. E embora as famílias resistirem à transexualidade, resistirem a vivências LGBTs, a pessoas que não são ali dentro dos sinônimos de pessoa pudica, recatada e do lar, esse tipo de coisa, quando a família se impõe contra essas ações, ela está sendo funcional para o Estado. Então, o que a gente está chamando de família disfuncional, talvez, seja uma tentativa de ruptura das lógicas, uma tentativa de manutenção das lógicas do próprio sistema. O que eu quero dizer com isso? Que o que estão chamando de família disfuncional, na verdade, é o comportamento da família tradicional na expectativa do Estado de manter essa ordem, de manter esse funcionamento, de manter essa engrenagem acontecendo. E que bom que a gente tem chamado a atenção para isso, que bom que a gente tem se questionado em relação a como que isso tem acontecido socialmente e como que isso é um problema para a produção subjetiva, psicológica da população, das crianças, dos adultos, das mulheres, das pessoas LGBTs, gordas, com deficiências e tudo mais. E talvez vocês estejam ouvindo barulho de cachorros latindo, mas eu vou continuar gravando aqui porque faz parte, né? Então, logo que a gente vai falar de famílias disfuncionais, vão sendo elencados lugares e problemas para pensar o que seriam famílias disfuncionais, né? E a gente precisa olhar primeiro para o que é uma família funcional. A monogamia, ela instaura esse lugar, essa preocupação em manter essa norma. Quando a gente fala, inclusive, de famílias não monogâmicas, a gente está colocando um lugar que isso é uma família disfuncional para essa lógica, porque ela não funciona como a gente quer. Só que é um disfuncional anticolonial. E aqui vamos não confundir os termos, né? A gente precisa quebrar essa lógica da função da família, questionar qual é essa lógica da função da família. E aqui entra um tema que vão falar muito sobre... Sempre que tem famílias disfuncionais, aparece esse assunto, né? De mães narcisistas. E a pergunta que eu sempre faço, por que a preocupação ela é tão intensa na identificação, na descrição, na discriminação, o entendimento e o escrutínio ali do que é uma mãe narcisista? E pouco se pergunta sobre o que tornou essa mãe narcisista. Tudo bem, né? Quase não falam de pais narcisistas porque são pais ali ausentes. Eles estão fluindo do benefício da família, do privilégio, dos poderes que a família dá para este homem, a gente viu exemplos, e estão construindo suas carreiras e suas vidas e muitas até abandonam. Eu falo disso no episódio que eu comento sobre traição. Então, essas mães, que são chamadas de mães narcisistas,
elas também são colocadas nesse lugar como fruto do próprio machismo e misoginia, que vai sempre atribuir a culpa, a disfuncionalidade a essas mães. Mães, muitas vezes sobrecarregadas, com jornadas duplas e triplas de trabalho, com um trabalho não remunerado, que é chamado historicamente de amor, e com um cerceamento profundo da sua subjetividade, do seu desejo, do seu gosto, da sua fluidez, de tudo que possa resgatar algum tipo de prazer, é colocado como normalizado que essas mães renunciem, que essas pessoas que criam crianças, que gestam crianças também, não só mulheres cisgêneras, renunciem da sua vida, do seu mundo, para continuar criando essas crianças. Sejam também as mães, as pessoas que são avós, tias, que estão nesse cuidado. Essa diferenciação a partir do gênero e da identidade de gênero marca também um lugar onde que o poder institucional do patriarcado coloca sobre estes corpos uma demanda tão grande, que seria de estranhar se esses corpos não entrassem em crise psicológica. Seria de se estranhar se esses corpos não tivessem sobrecarregados, já que não são robôs. E até robô tem uma obsolescência, né? Até robôs vão apagar um momento. Mas imagina, são corpos complexos de subjetividades que vivem suas vidas, tendo que abrir mão de uma série de significações de prazer para ocupar esse lugar de ter que dar conta inteira desse projeto chamado família. Como que essas pessoas não vão desenvolver crises emocionais, identitárias, crises psicológicas? Aí é fácil chamar de mães narcisistas sem questionar o que produz a mãe narcisista. Uma falta de rede, uma falta de compreensão, uma falta de atenção, uma falta de cuidado e talvez uma falta de revisionismo histórico, de olhar para o passado geracionalmente, o que produziu essa mãe no lugar que ela é hoje. O que trouxe essa mãe para ocupar um espaço que ela ocupa hoje, enquanto um corpo subentendido, subamado, às vezes com pouco afeto, mas um corpo que é super, ou melhor, hiper cobrado, hiper demandado, um corpo que tem ali milhões de atividades. Isso é impossível não produzir algo nas pessoas. Na melhor das hipóteses, algumas pessoas com crianças, algumas chamadas mães narcisistas, vão ter um apoio, vão ter uma rede, vão ter um cuidado. Isso depende muito de quê? Da raça dessa mãe, da origem dessa pessoa, né? Eu falo mãe, mas pode ser também homens trans que gestam, pessoas não binárias, pessoas que gestam de modo geral e pessoas cuidadoras de crianças também. A origem, o gênero, a identidade de gênero, a classe, isso tudo vai mudar os recursos disponíveis, vai mudar como que essa pessoa lida com essa realidade, tornando-se ou não narcisistas. E o objetivo aqui não é falar sobre especificamente o que é a mãe narcisista, isso a gente pode deixar para um outro episódio, para outro contexto, mas é falar como que as nomeações colocam essas subjetividades no lugar de culpa, geralmente, no lugar de disfunção. São pessoas disfuncionais. E aí a gente vai precisar falar, né? Essa produção que incide sobre esses corpos para que eles tornem-se narcisistas, disfuncionais nesse sentido, é também uma própria produção que vai ser transferida e vai afetar as suas criações. Na melhor das hipóteses, uma pessoa que teve um lar narcisista, com muita violência, com muita agressão, é uma pessoa que vai sair daí aprendendo o que não reproduzir. Mas nem sempre a gente vê isso. O que a gente vê é o impacto dessa criação na subjetividade da pessoa, das crianças, produzindo traumas, produzindo sequelas emocionais, e que se não tiverem um lugar de acolhimento em algum momento da vida, isso vai sendo reproduzido, vai sendo escalado para outras gerações. Tanto pessoas nesse lugar, né, de criadoras, mas a gente também fala da questão de imigração. Quantas pessoas imigrantes que chegam aqui, que chegaram e chegam no Brasil, enfrentam uma realidade totalmente diferente, desde a linguagem, desde o idioma, até a cultura, o funcionamento, as lógicas, e junto com tudo isso, a xenofobia, o racismo, em muitos casos. Além de tudo isso, tem que lidar com um lugar onde os seus filhos que vão nascer aqui, por exemplo, já vão nascer nesse espaço, já vão nascer num lugar transformado, para eles como um lugar comum, e vão agir conforme as necessidades do espaço que estão aqui. Isso vai produzir um choque de cultura com a família imigrante, que essa família vai querer lidar com essa diferença de região, de cultura e de linguagem, e com a própria condução da criação dessas crianças. Não é a mesma coisa você criar uma criança branca aqui no Brasil, por exemplo, e você criar uma criança racializada.
Na melhor das hipóteses, a gente vai ter uma criança racializada consciente da sua raça e nós vamos oferecer suporte. Na pior e talvez mais comum das possibilidades, nós vamos ter crianças que vão se diluir no embranquecimento, se diluir nesse lugar de não ter uma identidade muito bem formada, e esses conflitos vão entrar e vão aparecer com grandes marcações. Isildinha Baptista Nogueira, no seu livro Acordo Inconsciente, A Significação do Corpo Negro, vai trazer várias análises, interpretações, inclusive análises de casos, para a gente compreender como que as pessoas aqui no Brasil, pessoas racializadas, no caso do livro Pessoas Negras, têm uma dissociação da sua identidade, uma diluição na branquitude, como isso impacta na construção dessas pessoas e, como caso elas formem uma família, na criação de seus filhos também. Criação essa que vai estar recheada de marcas do que essa pessoa aprendeu. A gente não somos assim no fundo, nós não somos pessoas que apagamos nossos aprendizados que não gostamos e deixamos só o que gostamos voluntariamente. Tudo isso participa de uma rede de acolhimento que podemos ou não ter. Então, famílias racializadas, famílias de pessoas imigrantes, quando tem que lidar com essa realidade colonial, nós temos que entender que isso vai entrar em choque com os ideais de família que cada sociedade pressupõe. E o ideal de família no Brasil ainda é um ideal de família branco, um ideal de família cis heteronormativo. O pai, a mãe e os filhos, geralmente aquele casal de filhos, né? Mas ainda é desse formato. Quem não é nesse formato não se encaixa no que se chama de família. Essas tensões entre diferenças de cuidado, entre superexploração, subafeto, esses lugares de diferenças contrastantes vão produzir a disfuncionalidade das famílias, que é uma família que deveria ser cis heteronormativa, centrada com poder patriarcal e com submissão do que não é homem. Tudo que vem para afetar isso vai produzir disfunção. E aí a gente vê, né, o impacto disso nas próprias famílias. Então é importante a gente pensar sobre qual que é o ideal de família que a gente está construindo, qual é o ideal de família que a gente tem na nossa cabeça, porque quantas pessoas têm consciência de que foram maltratadas em suas famílias, chamadas então de disfuncionais, pela sua família inteira, ou mãe, ou pai, ou etc., foram maltratadas, foram sempre muito invalidadas, sempre colocadas num lugar de desmerecimento, de até mesmo humilhação, muitos casos de humilhação pública, humilhação nuclear ali dentro da própria família, de bastante desprezo, de uma constante invalidação seguida de um silenciamento, isso no âmbito psicológico, mas também tem violência física, proibições de fluidez social, proibições da sua sexualidade, obrigatoriedade em seguir uma religião, em seguir uma performance corporal. Tudo isso produz nessa pessoa a consciência de que ela sofreu e de que isso tudo foi real. Só que não raramente essas pessoas também desenvolvem uma culpa muito grande quando elas resolvem romper o laço com a família. Na hora de romper o laço com essas famílias que foram feitas para ser desse jeito, controladoras e tal, a pessoa se sente uma culpa muito grande, porque o ideal de família ainda é vigente na sociedade, num lugar que a família não pode ser rompida. Uma pessoa que não quer mais falar com a família, uma pessoa que não quer saber do contato familiar porque aquilo produziu muita violência e ela quer romper este ciclo, é colocada socialmente como uma pessoa fria. Nossa, mas você não fala mais com sua mãe, com seu pai, você não fala mais com sua família, você deve ser uma pessoa estranha. É colocada nesse lugar de pessoa esquisita. Eu não sei nem contar quantas vezes eu estava no aplicativo de relacionamento e as pessoas colocavam lá: família é muito importante para mim, família acima de tudo. Tanto que isso também foi um slogan, né, do bolsonarismo. E que ao longo da história inteira, não só no bolsonarismo, o patriotismo, o populismo sempre coloca a família como esse lugar de referência, mas que o bolsonarismo vai ligar isso com religiosidade e com muitos preconceitos e racismos, né? Então o ideal de família constrói na nossa mente, na nossa noção de ser, que nós temos que suportar tudo porque é da família. Desde familiares como mães, pais e cuidadores de crianças, que vão falar assim: ai não, eu não posso fazer isso porque é meu filho, é minha filha, meu filho. Eu não posso fazer porque fazer o quê, né? Filho é para sempre. Então eu tenho que tolerar o desrespeito, a violência sofrida a partir dessas crianças, criações e filhos. Do outro lado, a gente vai ter filhos falando que não, eu sei que é mal comigo, eu sei que é abusivo, eu sei que é desse jeito, mas é meu pai, mas é minha mãe, mas é a pessoa que me criou. E isso vai produzindo uma cadeia de violências que faz parte do sistema
que é o sistema monogâmico, monoafetivo, um sistema familiar tradicional em que o peso da família ele recai sobre a pessoa, ele se torna o telhado, é o peso do telhado da pessoa, a partir do qual não se pode expandir. E pensar isso, pensar essas construções é pensar o quê? Monogamia. Mas quando a gente pensa isso, a gente também está pensando o que não é isso, ou seja, o que é não monogamia. E pensar o que é não monogamia na noção de família é reconhecer a família e o Estado nessa parceria, Estado e religião, capitalismo, neoliberalismo, que vai individualizar os núcleos familiares nessa construção, e pensar como que a gente pode romper com isso numa lógica anticolonial de produção de afeto, que seria uma proposta não monogâmica, por exemplo. Uma ideia para a gente começar a pensar isso é a gente desromantizar a noção de família, desculpabilizar o afastamento de um ciclo que é tóxico, que é violento, que é agressivo e buscar uma rede que nos acolha, porque não é tão simples mesmo. Mas a gente entender que romper com certos núcleos familiares não é um ato de egoísmo, é um ato às vezes de proteção, de se salvar desses lugares, de você encontrar um abrigo no caos. E eu sugiro aquele episódio que eu tenho, que é entre o caos e o afeto. Tem aqui um episódio com a capa rosa aqui no podcast, vai lá dar uma olhada. Olha para isso, gente. Olha como que essa noção de caos, de afeto, de que mar bom nunca fez bom marinheiro, mar calmo nunca fez bom marinheiro, como que isso produz subjetividades que se acomodam com a violência. E às vezes acham que a violência é o único jeito de expressão da vida. E a gente sabe, não é. Feita essa desconstrução do romance, da romantização da família, a gente pode entender que família também é aquilo que a gente escolhe pra gente. Família não precisa estar vinculada a essa noção de geração biológica, de herdeiros que passou de um lugar para o outro, a minha família biológica, família de sangue, né, como dizem. Isso pode ser colocado também como um lugar de que família é aquilo que a gente também pode escolher ter. Aquela família que a gente escolhe como nossa, a que nos acolhe, que nos respeita, que nos ama, independente dos graus de consanguinidade. Família pode ser uma estrutura, se a gente quiser manter esse signo, como esse núcleo afetivo, mas um núcleo afetivo onde existe possibilidade de liberdade, de fluidez do nosso desejo, sem que ele esteja consignado a uma outra pessoa, a um outro lugar de poder, a uma outra instância, a uma outra instituição. Pensar nisso é a gente pensar não monogamicamente a noção de família. Pensar que as nossas redes de afeto, tem um amigo que fala, por exemplo, de muvuca, né? Muvuca seria um espaço de cultivo onde você coloca várias sementes e crescem sementes diferentes, de plantas diferentes, e elas brotam e uma vai se alimentando ali no solo com a outra e produzindo um lugar fértil. Pensar que família é esse lugar de uma produção de diferenças também, onde a diferença não tem que ser eliminada, porque na hora que elimina, esses traços todos que falam sobre o que é a família disfuncional vão emergir. Vão florescer de um jeito violento para muita gente. Então pensar o que é uma família no lugar também da escolha, no lugar do acolhimento, do amor, do abraço. Ressignificar esse lugar da família a longo prazo é também a gente se desfazer do ressentimento e da culpa, que é a gente dizer não a uma família tóxica e abusiva. É a gente dizer não a práticas que não pertencem a gente. E se a família também tem essa noção, porque tanto do lado dos filhos quanto das pessoas que são pais, mães e etc., isso também tem um efeito, né? Pode ter as disfunções de todos os lados. A gente poderia pensar o que é uma pessoa funcional, né? Uma pessoa funcional é aquela pessoa que vai manter as funções do Estado, do capitalismo, do patriarcado nessa lógica neoliberal. Mas a gente pode funcionar de outros jeitos, o que pode ser uma coisa de muita libertação. A gente conseguir entender funcionamentos diferentes, construir famílias que não sejam monogâmicas, famílias em que as redes cuidam-se, que as pessoas da rede se cuidam, se protegem, se amam, se entendem. Não é esse mundo encantado, né? Não é um mundo encantado de certas pessoas por aí, não. É um mundo real, onde nós vamos ter conflitos, nós vamos ter diferenças e disparidades, só que esses conflitos, eles encontram um lugar de elaboração, coisa que a monogamia tradicional, a monogamia como um todo, né? E a ideia patriarcal de vida, de família, de estrutura, não compreende. E olhar para nossas famílias e tentar entender, como eu falo no episódio aqui de não monogamia, sobre afetos e afetividades, recursos afetivos, entender de onde vem a origem, qual é a origem, né, das famílias serem como elas são. Não quer dizer que entendendo nós vamos aceitar
mas quer dizer que entendendo nós vamos poder refletir sobre como que nós não vamos reproduzir essas lógicas, como que nós não vamos transformar isso ainda mais em um lugar de dor que vai ser passado de um modo escalar geracionalmente. Como você tem pensado a ideia de família? Será que só porque você não quer casar e ter filhos, você também não quer ter uma família? E será que precisa pensar nesse lugar de família? Ai, Andreone, mas você quer destruir a família tradicional? Eu quero. Eu quero sim, eu quero que a família tradicional como ela existe, ela acabe. Porque ela tem sido uma fonte de escalação, de escalabilidade do sofrimento, da dominação, da dor, do silenciamento de muitas subjetividades. Se a ideia de família tiver que fazer sentido, que seja num outro lugar, transformado. Não é reformado, não, é transformado. E pode ser trans mesmo. E pensar que a nossa noção de comunidade ela tinha que prevalecer, para além da ideia de família, sabe? Mas se quiser manter a ideal de família como signo de entendimento, de local, de localização afetiva, que seja, mas que não precisa ser como a gente tem visto até hoje. Vamos entender as origens, vamos entender as transformações que tiveram ao longo do tempo e entender como que nós podemos descolonizar isso. E o debate monogâmico e não monogâmico, ele tem que incluir essas questões. Famílias disfuncionais são da monogamia. Ela é feita para acontecer na monogamia. Se a gente quer pensar como desfazer essas questões de adoecimento que vem em decorrência disso, nós temos que pensar numa descolonização, numa não monogamização das famílias para que isso possa acontecer. É como aquele texto do Lester, se não me engano, que é Abaixo a Família Monogâmica. A gente tem que pensar, refletir como sair desse lugar. E juntos nós vamos fazer isso, tá bem? Manda aí o seu depoimento para mim, para a gente ler nos próximos lugares. Eu quero que a gente olhe para isso com cuidado, carinho e que pense a não monogamia nessa via. Não monogamia não é só sobre sexo com outra pessoa, não. Não monogamia não é só sobre ter 10, 30, 2, 3 parcerias sexuais. É sobre como que a gente descoloniza afetos. E acreditem, afetos constrói a história do nosso país. O afeto constrói a história. Nós precisamos olhar para o desejo, para a subjetividade e fazer pontes entre imigração, racialidade, entre o ideal de família, estado, religião, classe, gênero, corporeidade. Tudo está muito conectado. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.